Agentes da Polícia Nacional da Espanha apreenderam cerca de 10 toneladas de cocaína escondidas num navio que navegava em águas internacionais com destino à Europa, depois de fazer escala em portos brasileiros. Segundo a Polícia Nacional da Espanha, a ação teve colaboração da Polícia Federal do Brasil, da Agência Antidrogas dos Estados Unidos e de autoridades da França e de Portugal. O resultado é a maior apreensão de drogas já realizada pela Espanha em alto mar. A PF confirmou em nota a participação no que classificou como Operação Internacional de Combate ao Tráfico Transnacional de Drogas, que aconteceu entre os dias 6 e 7 de janeiro, próximo ao arquipélago das Canárias. 13 tripulantes do navio foram presos, mas os nomes e a nacionalidade deles não foram informados. Sobre esse e outros assuntos, conversamos agora com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde, parabéns pelo trabalho. Bom, um trabalho de cooperação internacional, né, que reuniu o Brasil, os Estados Unidos e esses países da Europa. Boa tarde, Diego, a todos que nos acompanham. Um prazer falar aqui com vocês. De fato, é um trabalho de muita relevância e que materializa aquilo que nós temos dito ao longo do tempo. O enfrentamento ao crime organizado tem pilares inafastáveis, dentre os quais a cooperação internacional. O crime, já é dito e redito, há muito deixou de ser local, é o crime transnacional, e se nós não atuarmos também nessa perspectiva, os resultados não virão com a efetividade que se espera. E esse caso, de fato, demonstrou a capacidade operacional de várias agências, dentre as quais a Polícia Federal do Brasil, onde nós conseguimos, a partir de investigações nossas, de investigações da Polícia Nacional da Espanha, de cooperação com outras agências, fazermos uma troca de informações policiais, de cooperação internacional, e com isso identificar essa situação toda que culminou com a maior apreensão da história. Você bem disse, é importante ressaltar, a maior apreensão de cocaína da história da Espanha, e que é uma das maiores também do Brasil, com a participação da Polícia Federal, quase 10 toneladas de cocaína. Então, é assim que nós temos de trabalhar, é um trabalho que permanece, é um trabalho que busca também identificar as principais lideranças envolvidas nesse crime, e com isso a gente ter aquele trinômio que a gente tanto tem defendido, né? Prisão de lideranças, descapitalização e cooperação internacional, e esse é um caso que concretiza essa política que a Polícia Federal do Brasil tem adotado. Couto. Boa tarde, doutor Andrei. Eu fico impressionado como essa Polícia Federal trabalha. O senhor está de parabéns. É impressionante. Já tem muitos parlamentares perguntando se o senhor não vai tirar férias, né? Porque não para. Hoje teve mais uma etapa da Operação Overclean na Bahia, né? E o investigado lá, ele até reclamou que está demorando muito essa investigação, está atrapalhando a campanha eleitoral dele. Félix Mendonça, investigado desde 2024. Pergunto o seguinte, até onde vai isso? Quantos deputados e senadores estão sendo investigados nesse momento, por causa das emendas, no caso das emendas? Boa tarde, Couto. É um prazer, uma honra falar com você, uma referência do jornalismo brasileiro. Na verdade, eu concordo com você, eu preciso tirar férias, sim, não tenho conseguido tirar férias, mas é um trabalho que, de fato, nos alegra muito pelos bons resultados que temos obtido. E esse é uma etapa de uma operação importante, onde a gente trabalha com esse foco do enfrentamento ao desvio de recursos públicos, à corrupção, e nesse caso de emendas parlamentares. É importante também a gente dizer que a emenda em si é um instituto legal, legítimo, constitucionalmente previsto, legalmente previsto e saudável ao processo democrático. Agora, os desvios precisam ser combatidos e nós vamos fazer tantas fases, tantas operações, quantas forem necessárias para que a gente definitivamente consiga colocar balizas nesse emprego dos recursos públicos, né, que nem sempre tem envolvimentos parlamentares, mas que muitas vezes, infelizmente, tem. Então, é o nosso trabalho. Eu não saberia dizer precisamente, né, quantos, mas nós temos vários inquéritos na Suprema Corte, no primeiro grau, em tribunais, onde nós investigamos desvios de recursos públicos. Então, só para você ter uma ideia, aqueles que nos acompanham,
a Polícia Federal, no ano passado, instaurou 44 mil inquéritos policiais. Nós indiciamos 42 mil pessoas, são 115 pessoas por dia, né, contando, inclusive, sábado e domingo, que são indiciadas pela Polícia Federal nas nossas investigações. Então, é um trabalho permanente, é um trabalho necessário e que nós vamos fazer com todo o vigor e rigor durante a nossa gestão. Doutor Andrei, quer fazer mais uma, Couto? Manda bala. Você manda aqui. Não, pode falar. Fala você, Daniela. Doutor Andrei, prazer receber o senhor aqui no UOL. Obrigada por ter nos incluído nesse esforço de comunicação de uma Polícia Federal que fala pouco, mas fala quando necessário, né? É uma marca aí da sua gestão. Couto já trouxe a questão das emendas, de fato a PF está trabalhando muito. Hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que o caso Master, que tem abalado aí uma série de instituições nos 3 poderes, é provavelmente a maior fraude bancária da história do país. O ministro da Fazenda levantou de novo a grandeza desse caso. A PF teve um trabalho importantíssimo e retomou aí os depoimentos. Eu queria entender, claro, não prejudicando a investigação, porque está em sigilo, corre sob sigilo como deve ser, mas entender um pouco do que já se sabe até aqui, o que chamou a atenção da Polícia Federal. Quando eu vi o pedido à representação pela prisão da diretoria do Master, me escandalizou um pouco a grosseria das fraudes, né? É uma moradora, por exemplo, funcionária de uma padaria que ganha registrada na carteira R$ 1.400 e aparece como presidente de um dos fundos apresentados pelo Master como garantia de negociação com o BRB. O que chamou a atenção da Polícia Federal nesse caso que, bom, digamos, está só no começo e aparentemente vai dar muito trabalho? Boa tarde, Daniela. Também é um prazer falar com você. De fato, eu faço coro aqui ao ministro Fernando Haddad. Eu acho que essa não só a maior investigação de fraude bancária, mas talvez uma das maiores, se não a maior investigação da Polícia Federal, seja pelo volume de dinheiro envolvido nisso, seja pela quantidade de pessoas e o nível, enfim, dessas pessoas que a gente está investigando. Então, isso chama muito a atenção, de fato, todo esse mecanismo criado e que teve, e você fala da atuação do comentário do ministro Fernando Haddad, e se relaciona diretamente à atuação do Banco Central. Então, se relaciona com a atividade fiscalizatória que funcionou, né? O presidente Galípolo foi muito contundente, muito feliz ao deliberar a respeito dessa fiscalização e muito vigoroso com essa iniciativa e que identificou esses fatos que foram comunicados à Polícia Federal. Então, o que chama a atenção, acho que o volume de recursos envolvidos chama a atenção, de fato, a facilidade com que se criam, aparentemente, e eu falo isso porque são dados públicos, aparentemente se criam valores, e aqui falamos sempre as casas de bilhões, e que passam ou passaram algum tempo despercebidos de todos e de tudo. Então, acho que nós temos a oportunidade, de fato, de dar um recado, uma mensagem importante, né, a todo o país. O mercado está apoiando essa investigação, o mercado que é um mercado sério, um mercado fundamental para o desenvolvimento do país e que tem visto nessa iniciativa, tanto do Banco Central como nossa, um grande alento, né, de que a gente consiga extirpar do sistema instituições que não condizem, né, com a necessária seriedade que é preciso ter para essa operação. Travou a conexão do doutor Acho que a gente Andrei. Podia segurar aqui um pouquinho até estabilizar. Eu sei que você o doutor bem lembra Andrei também, é uma operação, hoje tem um foro da Suprema Corte. Alô, desculpa, você voltou viu? Agora, doutor, pode seguir. Agora sim, doutor, perfeitamente. Enfim, eu não sei exatamente onde paramos, mas eu falava da importância da seriedade das instituições financeiras e, como você disse, estamos numa fase, eu diria, ainda inicial, com o foro competente na atuação, que é a Suprema Corte, e, a partir disso, todo o fluxo investigativo que se seguirá com análise de material apreendido, de depoimentos. Já houve alguns depoimentos, houve a cariação, haverá outros depoimentos, onde a gente vai coletar a maior quantidade possível de informações. E vejam
que nesse caso que nós falamos, central, que foi tornado público, é uma situação que aparentemente singela, que envolve, enfim, 2, 3 atores, uma fraude de compras de crédito, de compra e venda de uma instituição financeira pela outra, e que, portanto, a gente precisa colocar energia, finalizar esse caso e, identificando outras situações que mereçam investigação, dar o tratamento a cada uma delas, conforme a boa técnica recomenda. Doutor Andrei, rapidinho, coach, só para eu fazer um pedido aqui para ele, porque eu fiz um acerto com a sua assessora. Eu quero agradecer a Marina, ela foi corretíssima com a gente. Eu sei que o senhor está com a agenda apertada, eu sei que o senhor vai conhecer o ministro da Justiça, conhecer, abro aspas, hoje à noite, logo mais. Mas o senhor nos concederia mais um giro de perguntas? Eu prometo que eu vou fazer, faremos um esforço de concisão para perguntar, e se o senhor nos ajudar com a condição nas respostas, a gente consegue dar essa canja aqui. O senhor me faz esse favor? Claro, com todo prazer. Vai lá, Dani. Couto. Bem rápido. Doutor Andrei, a PF bloqueou, pela notícia que eu vi agora há pouco, 271 milhões de reais em desvios de emendas parlamentares. Isso na Operação Everclean. O senhor tem ideia do tamanho do rombo de todas as investigações? Se só uma das investigações já bloqueou 271 milhões, nós estamos falando de quanto dinheiro que foi roubado, que foi desviado nas emendas parlamentares. Olha, dá para dar uma dimensão disso? Eu acho que eu consigo dar uma dimensão, não especificamente das emendas, mas em relação ao crime organizado em geral, né, daquilo que a gente tem feito e buscado, né, dentro desse pilar, né, da cooperação internacional. Falamos dessa operação de tráfico de drogas, mas também da descapitalização do crime organizado e da prisão de lideranças, que é o arcabouço, enfim, que nós entendemos necessário para que a gente definitivamente faça o enfrentamento ao crime organizado. Só para aqueles que nos acompanham ter uma ideia, em 2024, nós apreendemos do crime organizado, isso em dinheiro, veículos, imóveis, aeronaves, embarcações, 6 bilhões e meio de reais. Ano passado, e o número está sendo fechado, eu devo na segunda quinzena divulgar, foram cerca de 10 bilhões de reais que nós efetivamente apreendemos. Não é aquele valor que às vezes o juiz determina o bloqueio, mas quando vai lá na conta do sujeito não tem um centavo. Esses são valores que nós amealhamos para a União, para o sistema de justiça criminal, né, durante o ano de 2025. E veja, Couto, a sensibilidade dos temas. Nós, há 20 anos, nos surpreendemos com o assalto ao Banco Central em Fortaleza, que foi um furto, um roubo, se não me equivoco, de 165 milhões de reais, com toda aquela logística, aquela demanda. Hoje nós temos 2 jovens num quarto de hotel com notebook que são capazes, como aconteceu, de desviar 800 milhões de reais em 2 ou 3 comandos. Felizmente recuperamos mais de 500 milhões. E agora essa fraude, uma engenharia financeira que aponta, enfim, isso a investigação dirá, mas certamente o volume de bilhões de reais em fraude. Então, as coisas tomam uma proporção e que nos faz, forças de segurança, rever muitas das estratégias de investigação e de maneira de atuação para que a gente seja mais efetivo. Mas eu acho que um pouco esses números dão a grandeza do problema que a sociedade brasileira precisa enfrentar, e a Polícia Federal é um desses vetores. E no ano passado quiseram muito, né, tentar impedir o trabalho da Polícia Federal, né, aqueles projetos que tramitaram no Congresso Nacional, principalmente, doutor. Eu acho que foi, enfim, um momento que difícil compreensão, eu diria até, né, de propostas legislativas que, de fato, limitariam muito a atuação da Polícia Federal, quando o momento é do discurso, pelo menos, de enfrentamento ao crime organizado. E quando eu falo desse enfrentamento, Diego, eu não falo do preto da favela com fuzil a tiracolo. Também é esse que está com fuzil a tiracolo. Mas, sobretudo, o que está no andar de cima, com muito dinheiro, com muito poder e comandando toda essa estrutura criminosa. Então, é esse o nosso esforço. E, por isso, de fato, de difícil compreensão, é que algum parlamentar tenha a iniciativa
de propor algo que venha de encontro a isso que nós precisamos, que é ampliar as capacidades das agências de segurança para que a gente enfrente com maior efetividade o crime organizado. Doutor Andrei, por fim, já renovando o agradecimento aqui pela extensão, pelo tempo que o senhor nos deu, eu vou pegar exatamente de onde o senhor deixa, porque algo que o Brasil está descobrindo com muita clareza por meio do trabalho dos delegados, dos agentes e da cúpula da Polícia Federal, porque sem apoio da cúpula não estaria andando, né? Me surpreendeu muito foi a engenharia que, por exemplo, o primeiro comando da capital montou um esquema refinadíssimo que, segundo as investigações, o que nós sabemos até agora, envolve grandes empresas, inclusive refinarias, para chegar e vender na ponta combustível, usando fintech, usando o sistema financeiro para lavar dinheiro de droga. Fica meio claro, doutor Andrei, que a droga talvez seja apenas uma das pontas e muitas vezes agora, hoje, talvez nem a mais rentável. A Carbono Oculto, para mim, é um marco na apresentação do que é o crime organizado no Brasil. Assim como a operação que a PF fez no Rio de Janeiro, que acabou tirando do cargo o presidente da Alerj. Hoje, qual é o diagnóstico que o senhor faz, né? A engenharia, porque no Rio, por exemplo, você tem um contágio política, polícia e crime muito claro. Em São Paulo, por conta das características do PCC, me parece ser outro diagnóstico. É uma engenharia muito refinada. Queria se o senhor pudesse fazer um diagnóstico para a gente do que vem por aí, tamanho do nosso problema. Enfim, eu em parte concordo com o que você coloca, né, e há peculiaridades regionais que nós precisamos sempre estar atentos para fazer o enfrentamento qualificado. Eu tenho uma pequena divergência em relação a atribuir a determinada organização criminosa algumas ações que não são específicas de uma organização criminosa, mas são o que nós chamamos do crime como um serviço. Uhum. Eu cito uma passagem que eu tive ano passado. Eu tive a oportunidade de estar no encontro de chefes de polícia da Europa, na Haia, na sede da Europol. Enfim, a oportunidade, inclusive, de ser o único não europeu chefe de polícia a participar, onde se tratava dessa pauta do crime como um serviço. Ou seja, a lavagem de dinheiro ela pode ser utilizada por qualquer tipo de criminoso e não por uma determinada facção criminosa. Pode ser usada por um corrupto, por um estelionatário, por um contrabandista, por um sonegador, e está lá o, entre aspas, serviço de lavagem de dinheiro, de blindagem patrimonial. O transporte de drogas ou de qualquer outro ilícito pode ser contratado também como um serviço. E isso não é um serviço de determinada organização, mas é a própria organização que usa desses mecanismos. Então, eu tenho muita parcimônia ao avaliar esses fatos, porque quando se diz que tudo é de determinada facção, nada é dessa facção, isso dificulta a compreensão do fenômeno e o enfrentamento. Então, a gente tem muita cautela nessa avaliação, e esse caso de São Paulo que você cita, da Carbono Oculto, que tem a Operação Tanque, Quasar, enfim, que se misturam nesse contexto, são investigações que mostram o uso desses instrumentos por vários atores criminosos, Perfeito. Não necessariamente vinculados a uma organização criminosa. E o caso do Rio de Janeiro, nós temos operações importantes, e veja a importância da DPF das favelas, onde, quando se dizia que ela impedia o enfrentamento ao crime organizado, na verdade, estava se usando isso como uma muleta para não fazer determinadas ações. O que nós estamos mostrando agora é que o crime organizado não está só na favela. O crime organizado está em vários segmentos e nós estamos focados no que é o chamado andar de cima. A Polícia Federal atua com essa independência, com essa autonomia, sem olhar a cor partidária, ideologia, status social, econômico, político, o que quer que seja. E isso tem nos dado a oportunidade de desvendar, né, graças a essa autonomia que o ministro Lewandowski nos ofereceu, que o ministro Flávio Dino nos garantiu e que o presidente Lula permanece garantindo até hoje. Então, nós, com isso, conseguimos esses avanços, com a integração, né, e essas operações que você cita foram fruto da integração com a Receita Federal, com o Ministério Público, com as polícias estaduais, onde a gente, com esse formato, consegue melhores resultados. Então, é isso que a gente espera continuar fazendo.
Conversamos aqui com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues. Reforço aqui os agradecimentos da Dani. Doutor, um abraço, bom trabalho. Muito obrigado, um abraço a todos, um privilégio estar com vocês. Legal, Obrigada, obrigado. doutor. É isso, né? A Polícia Federal vem fazendo um trabalho importante, Dani. Eu achei interessantíssimo esse diagnóstico do doutor Andrei. Nunca havia me ocorrido, né, Coach? E ele está correto em me corrigir, porque, na verdade, é como se houvessem estruturas, e ficou bem claro quando ele explicou, estruturas que estão à disposição do crime. Ponto, né? Interessante isso, né, Coach? Ele traz ali a questão das fintechs, por exemplo, né, que foram usadas para lavar dinheiro para o PCC também, mas também foram usadas para lavar dinheiro do que a Receita trata como o maior sonegador contumaz do Brasil, que é o dono de uma refinaria que vai mudando de nome, Refit, antiga refinaria de Manguinhos, que está nos Estados Unidos e que, inclusive, num trabalho de cooperação internacional que não vai só na polícia, mas também na política, o Lula, na conversa que teve com o Trump, pediu ajuda para bloquear os bens do dono da FIT, porque ele mora em Miami, nos Estados Unidos. Então, você vê que é uma estrutura que está a serviço do crime. Agora, a entrevista foi riquíssima aqui. Se a gente puder abrir aqui para fazer um giro rápido de comentários. PF focada no andar de cima. E caso Master, a maior investigação da Polícia Federal hoje, Coach. Eu achei a entrevista riquíssima em lead, como a gente disse. Uma coisa importante que vocês falaram aí é que está tudo entrelaçado. Quando ele diz que tem que pegar o andar de cima, esse andar de cima se mistura. Aí tem posto de gasolina, PCC e tal. Eu li agora essa semana que tem relações também desse magro que você falou, da Refit do Rio, né, com o Daniel Vorcaro. Eles têm negócios em comum na área de combustíveis. Então, pela primeira vez, a gente está vendo a Polícia Federal, pegar realmente os tubarões, né, porque antigamente pegava só o pessoal da favela, os bagrinhos e tal. Agora eles estão chegando realmente no andar de cima. E há uma ligação estreita entre esses grupos aí, para roubar dinheiro, para dar golpe. É isso que nós estamos enfrentando hoje no Brasil pela primeira vez.